Amigos do Centro Espírita Allan Kardec. Estamos aqui hoje numa condição de anfitrião para oferecer a todos os frequentadores do SEAC, como nós chamamos de forma carinhosa, um estudo que será apresentado, ministrado por uma companheira nossa, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Marli Muratori. Ela vai fazer o estudo para a gente e nós, antes de recebermos ela aqui, convidamos a todos que estejam nos assistindo nos dois planos da vida a elevarmos o nosso pensamento em prece, para juntos nos conectarmos com os benfeitores espirituais das casas espíritas co-irmãs que estão unidas nesse momento, unindo forças em prol do bem, para que esse estudo possa beneficiar a todos nós. Deus Pai amado, Senhor de infinita bondade e misericórdia, estamos aqui reunidos de uma maneira remota, mas unidos pelo coração, para estudarmos essa noite uma das passagens das bem-aventuranças, das parábolas, para a nossa reflexão. Que esse estudo, que essa oportunidade, ela venha a fortalecer todos nós em termos de conhecimento e melhor entendimento das passagens bíblicas. Que a paz do Mestre Jesus possa estar junto com todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Então, mais uma vez, boa noite. E eu convido agora a Marli Muratori, que é frequentadora, palestrante do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que eu conheço, e com grande prazer eu apresento a comunidade do SEAC, do Centro Espírita Allan Kardec, em Copacabana, nossa companheira, que vai fazer um estudo para todos nós. A passagem bíblica que fala sobre o juiz inócuo. Marli, é com você. Fique à vontade para desenvolver no tempo que você desejar e no final a gente troca uma palavrinha. Tá certo? Ok. Boa noite a todos os companheiros da SEAC, do SEAC. Um prazer imenso poder estar com vocês nesse dia, nessa noite, para podermos juntos estudar mais uma passagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. E hoje nós vamos estudar a parábola do juiz iníquo e da viúva insistente. É muito interessante esse estudo e vai nos dar ensejo a muitas reflexões, com certeza. Então, vamos, iniciar o estudo da noite de hoje. Vamos subir os slides para podermos tratar do assunto. Então, aí está uma figura que mostra, para vocês poderem imaginar o fato, o juiz e a viúva, né, que foi pedir um favor a ele. Então, vamos lá. Vamos falar, então, da parábola para podermos nos situar no tema da noite de hoje. Então, diz assim, está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 a 8. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva
que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça depressa. Contudo, faltou um pedacinho aqui do slide. Contudo, o que será que ele encontrará? O que Jesus irá, o que o Senhor irá encontrar quando ele voltar, ele chegar e vai fazer continuá-los a esperar o acolhimento do seu pedido? Então ele diz: eu digo a vocês, ele lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele encontrará fé na terra? Pergunta isso. Então, repetindo somente esse pedacinho final que ficou truncado no slide. Depois que ele fala a parábola, Jesus falou assim para os seus discípulos, e o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, prosseguindo com os slides, vamos entender o que é um juiz iníquo. E eu busquei essa informação na internet, né, como a maioria das coisas que hoje nós conseguimos rapidamente buscar a informação está lá na internet. O significado de iníquo, que é um adjetivo, é aquele que é injusto, que se opõe à equidade, ao que é justo, que revela perversidade, característica de quem é malévolo, mau. E sinônimos de iníquo: malévolo, mau, injusto, maldoso, maléfico e perverso. Então, para vocês verem que tipo de juiz era esse, uma pessoa totalmente injusta, que não se importava com ninguém, ele era mau, ele era um juiz mau, perverso, ele não respeitava a igualdade entre as pessoas, ou seja, ele se opunha à equidade, a equidade é a igualdade, ele não respeitava as igualdades, nem o que era justo, ele resolvia as coisas, decidia como ele achava que deveria ser, inclusive sem respeitar as leis. E a viúva, que é outra personagem dessa nossa parábola. Então, vejam bem, na Palestina, na época de Jesus, as mulheres eram duplamente discriminadas. A mulher casada, na época de Jesus, tinha pouca participação na sociedade, e o seu mundo era o cuidado da casa e dos filhos. Ela vivia exclusivamente para cuidar da casa, da família e procriar. Tá? O homem era o senhor absoluto da estrutura da família patriarcal, uma família bem patriarcal mesmo, aliás, alicerçada na figura masculina. O homem tinha todos os privilégios dentro da sociedade. A mulher estava sempre à margem. A mulher casada, então, ela não aprendia, a mulher nem só casada, a mulher em qualquer idade, ela não aprendia a ler nem a escrever e não podia se manifestar em julgamentos. Ela estava sempre sob a tutela do marido. Tá? Bom, a mulher viúva,
com a perda do marido, ela passava a arcar com a discriminação que lhe atingia devido ao empobrecimento decorrente da viuvez, porque quando ela estava casada, o marido era o provedor, né? Ele é que provinha todas as necessidades da família. Quando ele morria, ela ficava ali numa situação desesperada, ainda mais quando tinha uma grande quantidade de filhos. Ela ficava sem condições para trabalhar, porque tinha que cuidar dos filhos, né? E com peso e sustento deles e da criação. Então, ela ficava numa situação bem difícil, tá? Eu já li num outro livro muito interessante, ele se chama A Vida Cotidiana no Tempo de Jesus, em Jerusalém, ali na Palestina. Então, esse livro ele vem contando toda a situação das pessoas, da sociedade, no tempo de Jesus, ali dentro da Palestina. Então, ele aborda como é que era o nascimento, as festas que se faziam, casamento, a vida do casal, a família, como é que era aceita e recebida dentro do contexto social. Então, é um livro muito interessante. Nesse livro eu verifiquei também, eu consegui saber que as mulheres viúvas, muito embora elas ficassem nessa situação de penúria, elas, como ficavam sem proteção, o Estado vinha e as protegia. Elas tinham uma certa proteção do Estado, ajudavam as viúvas. Quer dizer, elas não ficavam totalmente a desamparo, elas tinham uma ajuda do Estado. Tá? Bom, então era aí a situação da mulher, duplamente discriminada. Quando era casada, ela não podia aprender a ler, não tinha ingerência na vida dela para nada. Ela vivia ali presa à família. Nesse livro também que eu tive a oportunidade de ler, da vida cotidiana na época de Jesus, eles dizem, lá o autor diz que as mulheres, muito embora elas tivessem essa discriminação toda dentro da sociedade, algumas trabalhavam tecendo, fazendo bordados, fazendo material assim para uso deles, pratos, ânforas, talheres, tudo isso elas faziam e vendiam, e o que elas recebiam ficava para elas ali, para elas terem algum dinheiro guardado com elas. Mas quem mandava mesmo na família e no marido, na sociedade deles, interna dentro de casa, era o marido. Tá? Bom, pode aumentar o slide, por favor. Os ensinamentos, então, dados pela parábola que nós acabamos de ver, na minha opinião, depois das pesquisas que eu fiz a respeito, são 4. 4 ensinamentos que traz a parábola em estudo. O primeiro deles é a importância e a necessidade de orar. O segundo é a relevância da persistência na prece, porque nós nunca devemos desistir. Terceiro, que Deus não deixa de nos responder. E faço aí uma referência a Mateus, capítulo 7, versículo 7, que nós veremos mais adiante. E a nossa fé deve estar amparada nas promessas de Jesus e não do atendimento das nossas preces. Sim, então vamos ver item por item. A importância e necessidade de orar. Então, nessa parábola, Jesus vem falar para os apóstolos dele, olha, pessoal, tem que orar, tem que insistir na oração, tem que persistir. E ele, para fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer, como um bom professor, ele dava exemplos. E ele exemplificava através das historinhas que ele contava, que são as parábolas. E ele sempre fazia as parábolas com os costumes da época, com as pessoas da sociedade, que era conhecida por todos, que era para que eles fixassem o ensinamento. Então, ele contou essa parábola do juiz iníquo e da viúva insistente, né? Persistente também. Então, vejam bem, a necessidade de orar, por quê? A prece é um ato de adoração,
Está lá numa das leis que consta no Livro dos Espíritos, capítulo 3º, lei de adoração, ou seja, nós entronizarmos conosco mesmo, no nosso quarto, num canto que nós achemos conveniente, junto da natureza, numa praia, numa praça, onde nós nos sentirmos melhores, e elevarmos o nosso pensamento a Deus, aos espíritos benfeitores, para fazermos a nossa oração, que nada mais é do que uma conversa que nós temos com a espiritualidade amiga. É certo que a espiritualidade conhece tudo, conhece os nossos problemas, as nossas dificuldades, mas não é menos verdadeiro que o diálogo com eles através da prece apresenta para eles a nossa aflição, a nossa angústia, a nossa necessidade de obtermos aquilo que nós pedimos pela prece. No entanto, a prece, esse ato de adoração que nos aproxima de Deus e dos bons espíritos, não é só para nós louvarmos a Deus e pedirmos, e para agradecer também, porque normalmente nós louvamos a Deus no momento em que nós entramos naquela prece, naquele momento nosso de reflexão, e pedimos aquilo que nos angustia. Mas é também o momento de nós agradecermos. Está lá na questão 659 do Livro dos Espíritos, a importância de nós louvarmos, pedirmos e agradecermos. Porque o mais das vezes nós estamos tão envolvidos com aquele problema que nós estamos querendo que se resolva, ou ficamos tão eufóricos por ele se resolver, que muitas vezes a gente nem agradece, não é? Quando é importantíssimo nós demonstrarmos a nossa gratidão a Deus e aos espíritos benfeitores. Então, aquele momento em que nós entramos em prece, que nós estamos conversando com o plano superior, essa prece vai chegar ao destino dela de acordo com a inflexão que nós damos a eles, tá? Então, olha só, ela vai ao seu destino como uma espiral que nos liga à espiritualidade superior. A respeito disso, nós temos uma colocação muito pertinente no livro Entre a Terra e o Céu, que nos é feita pelo ministro Clarencio. E ele diz assim, a prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos. A prece, então, chega ao seu destino como uma espiral que nos liga à espiritualidade superior. E nós vamos ter uma noção muito boa disso, dessa espiral que se forma, levando a nossa prece para o plano espiritual, no livro Entre a Terra e o Céu, que está mencionado aí no slide, no capítulo 1, em torno da prece, quando Clarencio faz as seguintes observações. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida e eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota. Pode ser respondida logo ou não, né? Segundo a finalidade a que se destina. Aí vem o ponto que nós queremos tocar. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surge, ou seja, alcance os espíritos estão aqui perto de nós, coisas bobas que a gente pede que não são tão importantes. Então, os espíritos estão aqui mesmo, resolve aquilo ali. Impulsos de expressão, algo mais nobre, são amparados pelas almas que se enobreceram. Então, os pedidos assim mais importantes, coisas mais relevantes, já é
pessoal mais lá de cima, né? Tá? Mais lá para cima. E ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas, que são aqueles pedidos, muitos pedidos que nós fazemos em prol de outras pessoas, para beneficiar a terceiros, ou assuntos de alta gravidade, aí já vão lá para as alturas. Então, quando nós fazemos uma prece, é como se do nosso cérebro, da nossa cabeça, saísse uma espiral que vai se ampliando, ampliando, até encontrar a espiritualidade lá em cima que possa nos ajudar naquilo que nós estamos pedindo. Então, pode aumentar os slides novamente, por favor. A força da prece está diretamente ligada na intenção que ela contém. Ou seja, a intenção que nós imprimimos na prece é que vai dar aquela força para que aquele pedido suba e encontre, então, as esferas espirituais que estão aptas a nos atender naquilo que desejamos. Bom, a segunda importância, né, o segundo o que vem em segundo momento para nós é a relevância da persistência na prece. É o segundo ensinamento importante que tem nessa parábola, a relevância da persistência na prece, pois nós nunca devemos desistir e continuar sempre pedindo o que queremos a Deus. Então, Jesus veio mostrar para os apóstolos, e para nós, que somos os modernos apóstolos de Jesus, veio mostrar o quê? Olha, tem que ter persistência na prece, tem que insistir na prece. Às vezes, não deu tempo ainda, não foi possível atender por uma série de circunstâncias a sua prece, mas continue insistindo porque ela vai ser ouvida, não é? Então, nós sempre temos que continuar ali persistindo, como aquela viúva foi persistente com o juiz. E olha que o juiz era mau, mas ela foi insistente, ela não deixou de estar ali falando, pedindo, até uma hora que ele ouviu os seus pedidos, né? Então, o juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens e era mau, injusto e corrupto, mas devido à insistência da viúva, ele resolveu julgar a demanda na qual ela tinha interesse, o processo dela lá para se livrar do aborrecimento que ela causava a ele. Ela estava lá perturbando tanto a ele, que ele, para se livrar dela, vou julgar logo, porque aí ela para de me atormentar. Então, Jesus diz, que mais fará Deus, que é nosso Pai amoroso, bom e justo, e que não acha nunca que nós estamos aborrecendo a Ele? Se esse homem, que era cheio de falhas, um homem mau, um juiz que não temia a Deus, não respeitava os homens, ele mesmo fala, eu não temo a Deus, nem respeito os homens, ele era um sujeito mau, mas ele teve compaixão pela viúva, levado pela insistência dela. E é isso que Jesus quer que nós também aprendamos com essa parábola, que nós devemos persistir no pedido, nas nossas orações, nas nossas preces, mesmo quando nós achamos que não estamos sendo atendidos. E aí, isso por quê? Porque Deus não nos deixa sem resposta, como está lá que no início eu falei para vocês que lhes traria a informação, né, do que está em Mateus. O juiz pensou o seguinte: Deus não vai nos deixar sem resposta. Então, o que diz lá no Evangelho de Mateus? Peçam e lhes será dado. Jesus disse isso. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta.
Isso quer dizer o quê? Nós nunca ficaremos sem resposta. Deus não nos deixa sem respostas. Algumas vezes, aquele pedido que nós fizemos não pode ser atendido, porque possivelmente não vai ser uma boa para a gente. Já aconteceu comigo, e eu não sou melhor do que ninguém. Provavelmente já aconteceu com vocês também, não é? De nós pedirmos alguma coisa, pedimos, e pensarmos assim, ai, Senhor, realmente eu não vou receber, eu não mereço, eu não devo merecer, e ponto. Mas não é isso, não é que Deus nem não tem ouvido os nossos pedidos, é que não é para atender, não pode, aquilo ali não vai ser uma boa. Passa-se o tempo, né, que é o Senhor da razão, e mais à frente, o que nós verificamos? Acontecem alguns fatos que vão mostrar para nós que realmente, se aquele pedido tivesse sido aceito por Deus, tivesse sido realizado, olha a situação que nós íamos ficar. O problema seria muito pior, muito maior, né? Então, Deus não nos deixa nunca sem resposta. E pode aumentar, por favor. A nossa fé, ela deve estar amparada, é a quarta lição dessa parábola. A nossa fé deve estar amparada nas promessas de Jesus, ou seja, nos ensinamentos de Jesus, e não no atendimento das nossas preces, como eu falei agora. Pedimos, a prece não é atendida, e nós aí começamos a achar que não tem jeito, que isso daí não vai ser nunca atendido, não vai ser nunca resolvido, né? Que nós não vamos ter o nosso pedido atendido. E aí, muitas das vezes, começa a faltar fé. Eu acho muito interessante quando eu escuto pessoas que dizem que brigaram com Deus. Estou de mal com Deus, estou de mal com Deus. Eu fico imaginando, né, se Deus fosse uma pessoa, que nós sabemos que não é um velhinho de barbas brancas que está lá no céu sentadinho no trono, ouvindo os nossos lamentos. Sabemos que Deus é essa energia na qual nós estamos mergulhados, né? Estamos como peixinhos no aquário, mergulhados nessa grande energia de Deus. Então, eu penso, se Deus pudesse ser como uma pessoa, ele ouvir isso e até achar muita graça, né? Das pessoas estarem de mal com ele. Deus, que é onisciência, que é a onipresença, que não cai nenhuma folha da árvore sem que ele ouça, que ele saiba, ouça aquele pedido, que ele saiba aquilo que está acontecendo. Então, como que nós vamos ser tão incoerentes e tão infantis para dizer uma barbaridade dessa, né? Estou de mal com Deus. Então, para que o nosso pedido seja atendido na nossa prece, os espíritos amigos, eles verificam o quê? O nosso merecimento, a necessidade e a utilidade do que é pedido. Temos que merecer, temos que precisar daquilo e merecer aquilo. E aquilo tem que ser necessário e útil para nós. Não adianta nós, por capricho, querermos alguma coisa que não vai poder ser atendida e não vai dar certo. Não é? Então, esse pedido, nós temos que ter merecimento, tem que haver necessidade dele para nós e utilidade. Senão, não vai adiantar nada, né? E o tipo de prece que mais agrada a Deus não é aquela prece rebuscada ou aquelas preces cheias de palavras já preconcebidas, preditas, previamente preparadas, que estão ali nos livros de orações. Não. A prece que mais agrada a Deus é aquela que é ditada pelo coração e com fé. Não é necessário belas palavras ou uma prece extensa. O importante é que ela seja ditada pelo nosso coração, pelo fundo do nosso coração,
com as palavras mais simples que nós possamos dizer, mas que nós possamos, através da nossa simplicidade, levar a Deus, aos espíritos benfeitores, a Jesus, aquilo que está no nosso coração, o nosso sentimento, a nossa necessidade. Então, nós não precisamos de belas palavras, nem de uma prece grande, uma prece extensa, laudas e laudas de prece. Não, basta que ela seja feita com o nosso coração. A respeito disso, existe uma historinha que a maioria dos espíritas já conhecem, do preto velho, que ia todos os dias na igreja, sentava no último banquinho lá da igreja, olhava para a imagem de Jesus, a imagem que estava lá na igreja, e falava assim: Jesus, Zé está aqui. Jesus, Zé está aqui. E ficava ali pensando e ia embora. Todos os dias da vida dele, ele falava isso. Chegava na igreja, sentado. Senhor, Zé está aqui. E assim foi. Até que ele desencarnou. E quando ele desencarna, que ele sai do corpo físico e vai enfrentar a sua caminhada no plano espiritual, ele vê ao lado dele uma luz brilhante, maravilhosa, e a Jesus que vem buscá-lo e diz para eles: Jesus está aqui. E o pega pelas mãos e o leva. Isso é uma história singela para nos mostrar que não são necessárias palavras rebuscadas, basta apenas que nós façamos uma prece pequena, mas que seja do fundo do nosso coração. Então, o slide agora, eu falo sobre a conceituação da prece, que é basicamente o que eu já mencionei antes, num dos slides que nós falamos, quando eu me referi àquele empuxo para o alto que nós damos quando nós estamos orando. Só para reviver ainda mais o assunto e ficar bem no nosso coração, a parte que diz assim: cada prece caracteriza-se por determinado potencial de frequência e todos nós estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras, visto que a humanidade universal constitui-se de criaturas de Deus em diversas idades e posições. Então, com isso, Clarencio nos deixa bem evidenciado que nós temos que estar a prece vai nos colocar num grau de frequência, né, de frequência de eletricidade, numa frequência mental, e que com essa frequência que vai nos ligar aos espíritos que estiverem ali naquela mesma frequência que nós. Por isso também nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Pedir coisas ruins, pedidos para prejudicar pessoas, nada disso é uma boa, porque isso vai buscar o quê? Quem está na sintonia, os espíritos estão na sintonia, que vão o quê? Se ligar àquele que pede coisas equivocadas. Então, que nós possamos estar sempre vigilantes para pedir o que é de melhor, o que é de bondade, o que é de caridade, o que é, sobretudo, de amor incondicional, porque essa foi a mensagem principal que Jesus nos deixou com todo o seu evangelho. E para encerrar o nosso estudo da noite de hoje, vamos tentar falar
poesia, declamar uma poesia da nossa querida Maria Dolores, que foi psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, que diz assim: anseio e prece, já que estamos falando em prece, da importância da prece, de sermos insistentes na prece, vamos encerrar falando do anseio da prece, que diz assim: Senhor, sei que nos destes a todos um encargo ou missão, nada promove sem objetivo, nada fazes em vão. A estrela conferiste a bênção de aguentar-se e refulgir sem véu, tal qual sucede ao sol que nos conduz pelas vias do céu. Deste à flor o dom de perfumar e puseste na estrada o dom de conduzir. Deste música às aves, deste ao vento o doce mistério de servir. Tudo filtra tua glória soberana, tudo te exalta a lei. Em razão disso, eu própria reconheço que nada sou e que quase nada sei. Mas se posso pedir-te alguma coisa, converte-me, Senhor, à própria imperfeição, num canal pequenino que te mostre a força da bondade e a luz da compreensão. Então que nós possamos, dentro da nossa pequenez, pedir a Deus que nos conceda, nem que seja por um canal pequenininho da nossa sensibilidade, a força da bondade e a luz da compreensão, tal qual esse espírito maravilhoso de Maria Dolores teve a humildade também de pedir nessa linda prece que ela encaminhou a Deus, nosso Pai. Então, com essa prece de Maria Dolores, nós encerramos o nosso estudo da noite de hoje, esperando que ele tenha sido bastante proveitoso para todos, que nós possamos ter calado esse nosso estudo de uma forma muito proveitosa dentro dos nossos corações, para entender o quanto a prece é importante, quanto ela vai nos ajudar, mesmo quando nós pensamos que não está ajudando, os espíritos estão ouvindo. Apenas algumas vezes não é bom para nós que aquele pedido se realize. Então, louvemos sempre a Deus e agradeçamos sempre, porque Ele está junto de nós, a espiritualidade amiga nos acompanhando, nos amparando, nos enchendo de bênção todos os momentos, que mais das vezes nós nem percebemos quanto carinho Eles têm por nós. Então, que Jesus possa nos abençoar e nos dar um resto de noite bem ameno e bem tranquilo. Que Jesus esteja com todos os nossos ouvintes, os nossos assistentes, e que a paz esteja na casa de todos vocês e envolva a todos os seus familiares, a todos os seus amores. Muito boa noite, obrigada pela oportunidade de trabalho. Marli, um estudo muito bonito, Marli, para todos nós refletir. Bom, né? Muito bom. Eu até aproveito agora para fazer uma correção, porque eu fiz confusão na hora que eu apresentei o estudo. Eu fiz a confusão e, em vez de falar que era o juiz iníquo, né? Eu falei que era o juiz inócuo, né? Então, eu percebi depois que eu falei, e agora eu vou consertar. No final dos encerramentos, eu corrijo, né, que a palavra inócuo é uma palavra sem sentido, o remédio é inócuo, não tem funcionamento nenhum, não tem efeito. E o juiz iníquo, como você explicou muito bem, é aquela pessoa errada, aquela pessoa transviada, que tira proveito em favor próprio. Marli, de acordo com o que nós estamos acostumados, eu agora vou convidar a todos, vou te agradecer em nome do Centro Espírita Allan Kardec pela oportunidade desse estudo amigo, né? E nós vamos fazer uma prece de encerramento, tá bom? Então, eu convido a todos os amigos que estejam nos ouvindo
nos dois planos da vida, que possamos elevar o nosso pensamento em prece, para agradecer a oportunidade fraterna que tivemos desse encontro agradável, ouvindo uma exposição sobre uma das parábolas de Jesus, de uma maneira a melhor compreender a mensagem evangélica que existe por trás de cada história dessa. Que o ensinamento possa nos melhorar enquanto indivíduos. Estamos aqui para nos tornarmos pessoas melhores. Estamos aqui para evoluir. Que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso amado e divino Mestre, possa nos envolver a todos. Um grande abraço fraterno. E desejo a todos os amigos, nos dois planos da vida, muita paz. Que Jesus nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. O nosso até logo, até uma próxima oportunidade. Mais uma vez, Marli, muito obrigado pela colaboração e participação. Eu tenho certeza agradeço a oportunidade, eu que agradeço. Que a comunidade do Centro Espírita Allan Kardec, que é a comunidade onde eu comecei a frequentar a Casa Espírita na época da Mocidade Espírita, por aí você tem uma ideia, Mocidade Espírita, eu ainda era adolescente, eu ainda mantenho contato com eles, estou aproveitando essa oportunidade para oferecer esse estudo para eles. Que bom, tá certo? Que bom. Que bom. Eu que agradeço a oportunidade de estudo, porque cada vez que a gente prepara uma palestra, se aprende um pouquinho mais, né? Isso. É muito bom. Tá certo. Então, até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Grande